Bora? Que horas? 6:01. Saí um pouquinho antes hoje. Amanhã 5 horas, né, cara? Semana acabando. Bora, mano. Vamos falar rápido aqui que eu quero registrar isso em vídeo. Eu já escrevi sobre isso um texto e vou tentar resumir aqui. Que aqui eu tenho menos de 30 minutos para falar. Escala 6x1, tá? Discussão, uma conversa, uma encheção, um uso político, cara, que se dane pelo que é. Se é pra melhorar, velho, que melhore. E pronto, não importa de onde venha. É simples assim. Ai, é eleitoreira. Cara, quando você tá no poder, você faz. Você comete, você consegue medidas eleitoreiras. Por isso que é tão difícil tirar qualquer linha do poder. Enfim. Qual que é o discurso? Qual que é a conversa de quem é contra? De quem é descaradamente contra? Não. São duas linhas, né? A linha ideológica e a linha econômica. Economicamente, o argumento dos nossos queridos liberais, os Estado mínimo, é de que a economia vai parar, vai quebrar, vai ter crise porque vão mandar a gente embora, vai ter crise porque a empresa vai perder produtividade, né? Esse é o argumento econômico. O argumento ideológico é aquele muito pior, né? Ah, não, isso é coisa de vagabundo que não quer trabalhar, trabalho enobrece o homem e tal. Eu acho muito engraçado, né? Um deputado que trabalha, quando trabalha bastante, trabalha 3 dias por semana, com casa, comida e roupa lavada, tudo bancado pela gente. Ele acha que a gente, né, pra nós tudo bem, né? Pra nós enobrece. Pra ele não muito, né? Ele tem motivos a mais, diferentes dos nossos, né? E as pessoas, assim, na cara de pau mesmo, continuam nesse argumento e foda-se e tal. E quando não, entram, quando precisa também, entram no conceito religioso, né? Deus descansou no 7º dia, retirarás o teu sustento do suor do teu rosto e não sei o que. Ou o papo coach, né? Também o papo coach é legal, né? Trabalhe muito, trabalhe enquanto eles descansam. Sua vida vai prosperar e tal, enfim. Os argumentos estão aí. Quer aceitar qualquer um deles? Quer contestar? Para e pensa. Então vou te ajudar a pensar. Quando, lá no final do século XIX, lá pelos meios do século XIX, o assunto escravidão, as economias europeias do velho mundo, nossa, mas tá ruim hoje aqui, hein? Tá ruim demais, hein? Deixa eu tentar sair daqui. Começaram a
levantar, primeiramente pela classe artística, né, pela classe do humanismo, né, europeu, começaram a levantar a ideia da escravidão ser uma coisa errada, das pessoas não terem o direito de possuir pessoas para trabalhar para elas, pura e simplesmente pelo sustento, por comida e casa, da forma que pudesse ser e pronto. A Bíblia traz, né, regras básicas, né, sobre como tratar o seu escravo e tudo mais. Mas enfim, escravidão foi uma coisa que existiu durante a maior parte da história da humanidade, da história do homem, do ser humano literalmente racional. Sempre existiu. Conquistas, montou-se regras por conta disso, né? Guerras de conquista, né? De conquista de novos territórios e tudo mais, na antiguidade, na Idade Média, enfim, na Idade Moderna. Você conquistava um lugar e conquistava os escravos, escravizava as pessoas desse lugar, né? As pessoas úteis, né, para esse lugar. Então, quando lá para o final, do meio para o final do século XIX, essa ideia pegou, foi sendo mais popularizada lá na Europa, e os chefes dos países, os líderes dos países subdesenvolvidos, né, normalmente no hemisfério sul, frequentavam a Europa, né? Aqui era para pegar o dinheiro, lá era para curtir a vida. Estou falando de Paris, Viena, Berlim, enfim, estou falando dos grandes centros da moda comportamental, da aristocracia, né, do poder. E lá, não tão rapidamente, isso se popularizou. E a ideia foi tomando corpo. E tomando corpo, isso foi entrando no ideário do poder, dos detentores do poder. Enfim, a Europa começou a mudar esse conceito de escravidão e tudo mais. Mais ou menos isso, no século XIX, tá? E isso veio para cá. Como é que veio para cá? A família real brasileira, Dom Pedro II, filho de Pedro I, os Pedro de Alcântara e mais 85 nomes logo depois disso, Orleans e mais algumas coisas. Frequentavam a elite europeia. E Pedro II era um cara bastante moderno, era um cara com pensamentos, por conta desse convívio frequente com a alta sociedade europeia, era um cara com pensamento bastante progressista, né? Pensamento bastante moderno. Ele foi o cara que trouxe o primeiro telefone, né, de fora dos Estados Unidos. Ele foi um promissor nisso, foi promissor na construção de ferrovias e tudo mais. Foi um cara que assim, ele tinha uma visão moderna para a época, tá? Ele tinha uma visão muito moderna para a época, sobre gestão, sobre governo, sobre pessoas. Ele era um cara muito culto. E ele e a filha dele, Isabel, trouxeram isso para cá, trouxeram a ideia, trouxeram a proposta, mandaram o Congresso avaliar a questão, estudar a questão, manifestaram o desejo deles de que o Brasil também pudesse ser mais um país que eliminasse a escravidão, certo? Quem era o poder econômico no país no século XIX?
os grandes latifundiários. Café, cana, gado. Eram esses caras. Esses caras eram quem ou ocupavam ou elegiam os representantes do Congresso. Embora fosse uma monarquia, já havia um Congresso, que é simplesmente a evolução do que anteriormente eram os conselheiros do rei, né? Enfim, o que fez o Congresso? Qual o argumento do Congresso? Primeiro, o ideológico, da questão da Bíblia. A escravidão era permitida pela Bíblia. Você está falando num tempo onde o poder religioso e a ideia religiosa era bem mais forte, muito mais forte. E você está falando de pessoas que tinham grande interesse econômico na manutenção da escravidão. Mão de obra barata, fera. Mão de obra barata. Capital. E houve uma resistência gigantesca. Argumentos religiosos, argumentos econômicos, exatamente os mesmos, cara. Os mesmos que eu falei no começo desse vídeo. Argumento de que a economia ia parar. Os preços dos produtos brasileiros no mercado internacional ou no mercado nacional iriam subir muito, porque você precisaria da mão de obra do mesmo jeito, mas teria que pagar. Primeiro esboço, né, de alguma coisa de direitos trabalhistas, né? Sempre se associou na humanidade, desde as menores estruturas, de que quem trabalhava realmente, quem trabalhava duro, era escravo ou trabalhador remunerado, mas muito pobre. A elite nunca trabalhou. A elite tinha as terras. A elite tinha os reinos. E de vez em quando partia para conquistar mais um pouco. Poder econômico, meu camarada. Não é pra gente ficar aqui, né? Mas tá difícil aqui, viu? Esse cruzamentinho é realmente um saco. E, enfim, o discurso era esse. Vai quebrar a economia. Nossa, meu Deus. Eu perdi até o fôlego agora com um Caoa Sherry super potente. Bom, vamos para outra parte, outro momento. Estou falando de mais 60, 70 anos depois, quando um presidente bastante popular e populista, chamado Getúlio Vargas, um dos maiores estadistas que esse país já teve, e isso não é um elogio, tá? Quando eu falo que Getúlio, eu falo Dom Pedro, eu falo Getúlio, eu falo JK, eu falo Fernando Henrique e eu falo Lula. São estadistas gigantescos. Esses caras são históricos. Goste você ou não, e eu não disse que gosto de algum, tá? Mas esses caras têm uma representatividade na história do Brasil muito grande. Pronto, são grandes estadistas. Hitler foi um grande estadista na Alemanha. Entendeu onde eu estou querendo chegar? Eu não estou colocando ninguém num patamar acima do outro, embora eu internamente tenha os meus patamares, os quais eu não gosto muito de... Vai, fi. De ficar listando de vez em quando, não. Voltando, quando Getúlio manda que fossem feitas as primeiras regras trabalhistas no Brasil, criação da carteira de trabalho, fundo de garantia, criação de uma jornada de trabalho limitada, fixa,
para o que depois viria a ser chamado de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, qual foi o discurso? A economia vai parar. Criação de salário mínimo, cara, que sempre foi uma bosta no Brasil, mas que nem isso tinha. Então você imagina, né? Como era fácil ter até um boteco e enriquecer, porque a mão de obra era muito barata. Então, cara, qual foi o discurso? Vai quebrar a economia. A gente vai ter que permitir. As pessoas que têm dinheiro vão embora. Não vai ser viável. E você está notando que é exatamente a mesma coisa? Ah, mas aqui é outro patamar, é outra coisa. Aqui os impostos, aqui não sei o que. Fi, isso é transição. E isso é tendência. Você quer brigar? Pode brigar, mas isso é tendência. Isto é tendência. O que isso quer dizer? Quer dizer pura e simplesmente que já tem gente que faz, tá bom? A ideia aqui no Brasil é reduzir de 44 horas semanais para 40, o que vai imputar numa maioria não mais trabalhando 6 dias na semana e folgando 1. Vai acabar encaixando a que as pessoas trabalhem 5 dias e folguem 2. Tá bom? Isso já existe. Já existe no Japão. Já existe em muita empresa nos Estados Unidos. Já existe na Europa. Alemanha, França. Jornadas caindo para 38 horas semanais. Jornadas caindo para 36 horas semanais. Jornadas caindo para alguns países, aí sim, em patamares muito diferentes dos nossos. Jornadas caindo para 30 horas semanais. Valorização do período de descanso. Sabe por quê? Porque não é difícil de fazer a conta, cara. Eu vou me aproveitar da minha posição e da minha experiência. De 30 a 40% da mão de obra barata de qualquer empresa, aquela barata, aquela dos ajudantes, dos auxiliares, dos assistentes, de 30 a 40% dessa população é improdutiva. Por quê? Atestados, compromissos ou simplesmente estafas físicas e mentais, doenças causadas pela própria atividade, pelo estresse da atividade ou pelo cansaço físico ou pelos dois. Então você perde funcionário. E o que acontece com esse funcionário de atestado, cara? Os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, os demais dias são pagos pelo governo, até o restabelecimento desse funcionário. Então a empresa tem que ter 30 a 40% a mais de funcionários para cobrir aqueles que não aguentam, e torna-se um círculo. Tá bom? Comprovada cientificamente, antropologicamente, economicamente, que maior descanso para os funcionários aumenta a produtividade deles, no mínimo entre 30% e 40%. No mínimo. Não é que esses que você elimina o problema, você diminui muito o problema, mas o fato básico é que aumenta a produtividade, diminui o número de erros, de lesões dentro da empresa, de acidentes de trabalho, de estafa física e mental, diminui. Ou seja,
uma coisa paga a outra com folga. E quer mais uma folga? Quer mais uma folga sobre isso? O funcionário, o empregado que descansa mais, vai consumir mais. Principalmente a linha de serviços. O pequeno comércio vai ter maior movimentação. O setor de lazer, o setor de entretenimento, a compra de produtos que vão ajudar nesse tempo mais ocioso em casa. Não é o suficiente para você entender isso. Isso funciona. Esses resultados não são inventados por um petista ou pissolista. Esses resultados são fato. Não é tão difícil, né? Não é. Eu não tenho dúvida que no Brasil, mas que em grande parte da economia mundial, o grande empresário, se ele puder, ele só tem robô. Mas ele não pode, sabe por quê? Se a grande empresa só tiver robô, quem é que vai consumir o que ela produz? Se todas as empresas só tiverem robôs, quem vai ter renda para poder consumir e movimentar e comprar o próprio produto ou serviço que essa empresa fornece? É simples, cara. É simples. Não é tão difícil de entender. Então o que eu estou falando aqui, gente, que esse papinho de vai quebrar a economia, ele sequer original é. Ele sequer se sustenta há 200 anos atrás, quanto mais agora. Qual foi o resultado da abolição da escravidão? Fora toda a merda que deu para aqueles seres humanos que nós tiramos eles lá da terra natal deles na África e trouxemos para cá, e suas famílias e seus descendentes estão com a gente até hoje. A economia quebrou? Ou eles se tornaram novos consumidores junto com todo mundo? Por favor, gente, por favor. Tem um momento que a sua ideologia ultrapassa um limite minimamente razoável do pensamento. Sabe? O brasileiro é vagabundo. Não, cara, não. Sabe o que levantaram? Órgãos sérios, e muitos deles internacionais. Não ganham nada com quem governar aqui ou não. Pode até ganhar, mas é muito mais profissional o levantamento das informações. Bolsa Família. O pessoal não quer trabalhar para ganhar Bolsa Família. Mentira. Mentira. Não tem como, cara. Sabe por quê? O Bolsa Família é uma merda. Ele é menos de meio salário mínimo. Nenhuma família, nenhuma pessoa com 4, 5 filhos vai fazer alguma coisa com R$600. Que seja com 1.000, com 1.200, com 1.500. Não vai. Vai ficar lá em casa tomando cerveja, ouvindo baile funk. Não vai. Não vai porque não vai ter dinheiro para consumir. Bolsa Família é a renda mínima para não morrer de fome, e só isso. E só isso, tá bom? Os levantamentos são simples e claros. Simples e claros. As pessoas saem, muita gente sai do Bolsa Família. O número de atendidos pelo Bolsa Família tem diminuído gradativamente desde 2023. Não é um dado do primeiro ano do governo Lula.
Oh, puta que pariu. A outra. Tá, não é uma torcida. A minha torcida é que fosse maior ainda. Tá? E aí eu termino com uma linha de raciocínio um pouquinho mais filosófica. O que é mais fácil para você controlar? Uma população que trabalha aí 8 horas por dia, 9 horas por dia, vai 8 horas e 44 por dia. É essa a regra das 44 horas semanais. Uma população que trabalha 8 horas e 44 e que passa pelo menos mais 3 horinhas se locomovendo para chegar no serviço e para voltar para casa. Ou seja, já estamos falando de 12 a 13 horas, e que quando chega em casa tem que cuidar dos filhos, da casa e de tudo, e que quando parar um pouco, quando parar um pouquinho, não vai ter tempo de ficar pensando, filosofando, analisando, procurando notícias, se instruindo ou se divertindo. Não vai dormir, porque no dia seguinte tem que começar tudo de novo, porque a fome bate de manhãzinha. Ou você prefere uma população que em sua maioria tem boa produtividade por ter boa ordem de descanso, que tem tempo para se interessar por uma atividade ou por um assunto diferente, não só aquele que está sendo mostrado, que ele está vendo só no caminho dele. O pobre, meu amigo, ouve música pelo celularzinho dele, comprado em 36 vezes, dentro do ônibus, do trem, do metrô, cara. É o único momento que ele tem para ler uma coisinha se não estiver super cansado. Quantos e quantos você não pega um trem às 6:30 da tarde, metade do trem está dormindo, metade de quem está sentado está dormindo. É cansaço, meu velho, é cansaço. Qual a qualidade do raciocínio para esse cara escolher decentemente o político? Para esse cara escolher decentemente uma linha cultural um pouquinho melhor? Qual a possibilidade desse cara se instruir? Desse cara procurar uma atividade não remunerada, extracurricular, para melhorar a cabeça, para saber mais coisas? E aí, cara, se ele souber mais coisas, pode ser um problema, porque ele pode descobrir coisas que não precisava descobrir para não criar problema. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Você está entendendo o quanto eu estou valorizando a questão do ócio por uma questão de evolução do pensamento mesmo, evolução do pensamento coletivo, as pessoas terem mais tempo para se interessarem, e ao se interessarem, entender mais coisas, e ao entender mais coisas, saberem exigir, saberem como funciona um governo, saberem como funciona uma demanda cultural melhor, um nível de ensino melhor, de ensino público, tá? Porque ensino bom tem no mundo todo. Então você entendeu as linhas do que eu estou querendo dizer? Nenhum grande empresário, talvez nem pequeno, queira realmente que a população em geral pense muito, descanse muito, por uma questão de poder. Economicamente não existem argumentos, não existe argumento. O argumento econômico de que vai quebrar, de que não vai aguentar, de que os empresários vão tirar as empresas, vão fechar as empresas e vão embora, esse argumento não existe, não existe. Ele não se fecha sozinho na segunda página,
tá bom? Não é a primeira vez e não será a última. Haverá mais evolução, mais exigência na evolução desse pensamento. Gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, com a rapidez das informações, com os aplicativos próprios para facilitarem nossa vida, o que está acontecendo? A gente está trabalhando mais. Eu já tenho vídeo aqui sobre isso. Estamos trabalhando mais. Por quê? Porque o empresariado, a elite mundial percebeu que ela pode triplicar seus lucros, exigindo mais dos funcionários, com um discursinho de uma promoção a cada 5 anos de 5% a mais no salário. Então o cara produz pra caralho. Hoje você estuda pelo celular, você faz uma faculdade pelo seu celular, se você quiser. Você descobre novas ferramentas e você implementa elas na empresa, e a empresa lucra mais, a empresa pode demitir mais gente, fazer as coisas mais automaticamente, até chegar a sua hora dela demitir você. Né? Não era para a gente realmente usar os benefícios de toda essa tecnologia, que é muito mais barata hoje. Ainda não é barato. No Brasil, principalmente, por eu viver aqui, eu acho que tecnologia ainda é uma coisa cara. Se ela não custa dinheiro diretamente, ela custa encheção de saco de propagandas e marketing dentro de coisas que são úteis para você. Então o que eu estou falando não cai nas conversas fáceis ou nos argumentos antigos, porque eles já foram quebrados há muito tempo. Só não querem que você saiba, que você se lembre, que você entenda. E, literalmente, gente, na boa, a elite é pequenininha, cara. Ela é piquititica. E ela não vive um dia sem a parte de baixo estar trabalhando e gerando riqueza para ela. Tá bom? É só pra gente pensar. E eu quis deixar isso muito claro. E acho que eu consegui fazer isso nesse vídeo. A gente pode pensar melhor, a gente pode entender melhor, a história pode ensinar pra gente, e o conhecimento humano pode evoluir, e a gente pode viver melhor, viver mais e melhor, porque viver mais a gente já vive mesmo. Nossa média de vida já é muito maior. E os casos disso, daquilo, sim, cara. Há 100 anos atrás, 100 míseros anos, 3 ou 4 gerações atrás da nossa, (30, 35, 40 anos de idade, as pessoas estavam aposentadas. E não venha me falar, não, aquilo que era bom, eles viviam mais, porque eles usavam coisas naturais, banha de porco e não sei o que. Hoje a gente usa margarina. Ô, fiote, sua tataravó ou seu tataravô não viveram mais do que 50, 60 anos, tá bom? Eu vou falar com todo orgulho para quem quiser ouvir. Eu quero estar com 70, com vontade de trabalhar. E de curtir minha vida também. Tá bom? É isso aí, gente. Vamos para a segunda parte agora, fazer umas coisinhas que precisa e depois descansar um pouco. Beijo do gordo. Descansem.